bem? É muito bom ter vocês, é um prazer enorme estar aqui para poder participar com vocês neste momento dessa nossa conversa, que vai ser uma conversa breve, mas que eu espero que através dela eu consiga compartilhar com vocês alguns conceitos que têm feito uma diferença significativa na minha vida. Mas antes de me apresentar, eu gostaria de dizer uma frase para vocês, que é a seguinte: o sucesso, ele apenas não acontece se não for realmente compreendido a essência do significado que ele tem. Tudo na nossa vida são coisas passageiras. Nada é permanente ou deveria ser terminantemente permanente. Todas as coisas elas acontecem, elas vêm e elas vão de uma maneira muito organizada ou talvez aleatória, mas o fato é que tudo muda o tempo todo na nossa vida. Eu hoje estou vivendo um momento que é um dos melhores momentos dos últimos tempos na minha vida. Mas até chegar aqui eu tive que passar por muita tempestade, enfrentar alguns dilemas, alguns problemas, assim como todas as pessoas elas enfrentam no seu dia a dia. E talvez nesse momento agora, por exemplo, possa ter alguém aí do outro lado participando com a gente aqui desse bate-papo, dessa conversa, que possa estar num desses períodos, né? De dificuldade, seja emocional, de alguma dúvida, uma falta de esclarecimento. Se for esse o caso, eu gostaria de estar fazendo para vocês uma pergunta. Você sabia que para cada momento da vida existe uma forma para que você possa lidar com os momentos difíceis de maneira mais sábia, mas também que você possa realizar grandes transformações nos momentos de bonança? Pois bem, esse é o tema desse nosso bate-papo de hoje aqui. Eu gostaria de convidar você a permanecer com a gente até o final, para que eu possa compartilhar com vocês alguns conceitos que vão mudar completamente a sua maneira de se ver e provavelmente de pensar a respeito das circunstâncias que envolvem a sua própria vida. O meu nome é Anderson Rodrigues, eu sou escritor, eu sou estudante de psicanálise, sou casado, tenho dois filhos, uma criança de 13 anos e uma outra de 1 ano. Eu e minha esposa, nós nos casamos recentemente, nós estamos já juntos há 4 anos, nós nos casamos aí há alguns meses, nos conhecemos aí há 20 anos atrás, muito mais que isso talvez, e nós temos uma história muito bonita, que é uma realização de um sonho para mim e também para ela. Nós podemos concretizar essa experiência que nós estamos vivendo hoje na nossa vida como casal. Mas antes de chegar a tudo isso, nós também precisamos passar por um deserto aí na nossa vida, enfrentar alguns confrontos. E eu acredito que muitas pessoas que possam talvez estar aí visualizando essa série de palestras que vão ser ministradas, possam estar passando por momentos como este. E eu gostaria de contribuir hoje com vocês através desses conceitos que têm trago transformação para a minha vida. E eu tenho certeza que aplicados, eles vão causar em vocês também ótimas impressões, vão ajudá-los a se guiar, a saber como se guiar nos momentos das suas vidas. Eu acredito que talvez vocês até já tenham ouvido falar a respeito disso, mas talvez no momento em que você ouviu isso, em alguma circunstância diferente na sua vida, talvez você não tenha recebido aquela impressão que você precisa agora, através daquilo que já tenha sido dito, ou talvez isso tenha sido dito de uma maneira diferente e não tenha atingido você de maneira a causar um impacto que pudesse trazer realmente uma mudança significativa para a sua vida naquele momento, mas que pode sim, agora, dependendo da situação e da necessidade que você estiver enfrentando, pode sim vir a causar essa impressão que vai mudar a sua vida e vai transformar esse episódio, essa sua fase que você está vivendo para uma coisa que seja realmente muito maior que tudo isso. Existem algumas coisas que todo ser humano ele deveria saber, o que deve saber na sua vida para que ele possa ser bem-sucedido nos seus negócios pessoais ou profissionais e em seus relacionamentos interpessoais, no casamento, no namoro, ou seja, no seu ciclo de convívio. Você precisa saber de algumas coisas para que essas coisas elas possam te conceder a oportunidade de agir de uma maneira mais sábia, de você poder enfrentar as circunstâncias da vida de uma forma mais consciente, de uma forma mais centralizada,
se preparando melhor para aquilo que pode, o que vai vir depois, né? A gente costuma dizer que nós nunca estamos preparados para o futuro. A gente não está preparado para o futuro porque nem sempre a gente vai saber o que o futuro nos reserva. Mas nós podemos sim declarar para nós mesmos o que nós almejamos no dia de amanhã. Então, através das experiências que nós vamos estar vivendo hoje, da maneira como que nós vamos aprender a lidar com elas de hoje e daqui para frente, nós podemos sim causar uma mudança na rotina da nossa própria vida de uma forma que nós vamos ter uma conduta mais assertiva, uma conduta mais equilibrada. Nós vamos poder aprender como tomar melhores decisões, né? Então, tudo isso é concedido para a gente o tempo todo. O que nós precisamos realmente é aplicar essas 4 coisinhas que eu vou dizer aqui para vocês, que vão realmente causar uma diferença na nossa vida. A primeira delas que eu gostaria de dizer é que nada nessa vida é constante ou precisa ser permanente. Como eu disse lá no princípio, tudo muda, nada prevalece o tempo todo na sua vida, a menos que você permita que isso permaneça agindo de uma determinada maneira no seu cotidiano, no seu dia a dia, na sua história. E tudo isso acontece porque o tempo todo nós estamos respondendo a algum estímulo por experiências que nós podemos estar vivendo. E nós vamos nos adaptando a elas de acordo com a oportunidade que nós recebemos. É muito importante que nós tenhamos aquela capacidade de olhar, dar um olhar retroativo na nossa vida, a fim de perceber que muitas vezes nós já passamos por determinada experiência e nós lidamos com ela de uma maneira, isso nos concede hoje, no presente, a oportunidade de lidar com aquilo de uma forma diferente. Ou também que nós ainda permanecemos agindo de uma determinada forma até o presente momento, durante muito tempo. Nós podemos estar carregando junto conosco, nas nossas experiências, no nosso dia a dia, algumas coisas que não deveriam fazer parte. Por exemplo, pode ser pior que isso, que nós podemos estar acostumados a conviver com aquilo. Essa é a parte mais crítica, né? Quando você se acostuma a conviver com um determinado pensamento, um determinado conceito, um estilo de vida, um ambiente, né? Tudo isso se torna mais crítico a partir desse momento que você está acostumado a conviver com ele. Mas a segunda coisa que eu gostaria de dizer para vocês, está relacionada, todas elas se relacionam entre si, é a seguinte: nenhum resultado, principalmente se ele for um resultado negativo, nada disso define a sua personalidade. Não tem resultado, não tem circunstância ou situação que você tenha passado por ela, que tenha te gerado uma determinada consequência que vai julgar a sua personalidade. Nada disso julga a sua personalidade. Muitas pessoas, infelizmente, acham que a vida delas é um fracasso porque as coisas não têm dado certo para elas. Presta atenção no que estou dizendo. Muitas pessoas acreditam que a sua vida é um fracasso porque as coisas não têm dado certo para elas. Isso não quer dizer que as coisas não são corretas para você. Se não tem dado certo é porque talvez você está fazendo de uma maneira que não devia estar sendo feita. Talvez você esteja tendo imperícia nas suas decisões, talvez uma falta de amparo intelectual, ou de algum conhecimento, talvez uma precipitação. Mas, ou seja, aquela é uma circunstância que está passando pela sua vida. As coisas não estão indo bem. Elas não quer dizer que elas não são boas para você. Então, assim, isso, essas escolhas, essas situações do dia a dia que a gente vive com elas, nada disso vai definir a sua personalidade. O sucesso ou fracasso de uma pessoa não pode, de maneira alguma, definir e nem define quem ela é. Se em algum momento da vida alguém já te disse isso, se alguém te levou a acreditar, esquece, porque isso é uma grande mentira. Nada disso classifica a sua personalidade. Todos nós vivemos experiências no dia a dia e cada uma delas tem um significado diferente. Cada uma delas traz um ensinamento, cada uma delas traz uma oportunidade de realizar uma transformação.
E todo mundo está sujeito ao erro. O erro faz parte do processo do acerto. Quem não erra tão rápido vai errar depois. E às vezes, quando você erra mais à frente, o erro se torna mais grave, mais difícil de ser reparado. Por quê? Porque envolve mais consequências, envolve mais tempo, mais conhecimento, mais aprofundamento ou a necessidade disso. Então, assim, as pessoas que obtiveram sucesso na vida são pessoas que erraram, são pessoas como você e eu. São pessoas que tinham sonhos, que tinham ideais, elas foram lá e tentaram, talvez não conseguiram na primeira, na segunda, na terceira, não importa. Não importa, porque isso não classifica a sua personalidade. Então, não pode de maneira alguma ser aceitável, se tornar aceitável a ideia de que o ser humano ele é um fracassado porque ele comete erros, porque ele cometeu atos que não foram bem-sucedidos, porque ele saiu derrotado numa circunstância. Isso é mentira. Não acredita nisso. Isso não é verdade, isso não determina quem você é. Quer saber o que determina a sua personalidade? Eu vou te dizer agora. A definição da sua personalidade está relacionada com os seus sonhos, com os seus desejos e a sua vontade e exercício em prol daquilo que você acredita. São os seus sonhos, os seus ideais que classificam quem você é, não o resultado disso. Ou melhor dizendo, não o resultado da tentativa de alcançá-los. Não, é aquilo que está dentro de você, aquilo que você almeja, aquilo que você constrói no seu interior. É isso que define quem você é. A descrição da sua personalidade, ela se dá através da sua capacidade de saber lidar com as situações de maneira resiliente, de maneira persistente, mesmo quando as coisas não saem da maneira que você deseja, você mantém a sua postura, você mantém a sua perspectiva, um olhar positivo. Você olha para aquela situação e fala: poxa, deu errado, mas eu vou fazer de novo. Vou fazer de uma forma diferente. Vou tentar de uma outra maneira. E assim nós vamos construindo o nosso acerto. E assim nós vamos classificando a nossa personalidade por aquilo que está dentro de nós. Nosso próprio interesse, nossa própria capacidade intelectual. Nosso desacerto, ele não tem nada a ver com o que está dentro de você. Como eu disse antes, talvez você não acertou na primeira ou na segunda, ou talvez não vai acertar na terceira, mas você não acertou talvez porque você não fez de uma maneira que deveria ser feita, ou você deixou de fazer alguma coisa que era necessário ser feito. Mas isso te dá a oportunidade de você olhar um pouco mais adiante e se planejar de uma forma melhor e olhar para aquelas experiências que você passou e tirar disso o conhecimento necessário do que faltou ou do que deveria ter sido exercido ou não deveria ter sido exercido em prol daquilo que você busca. Então é muito importante que nós tenhamos consciência de que os desacertos ou os resultados daquilo que nós buscamos fazer ou daquilo que nós fazemos, eles nada mais são do que a resposta ao exercício de uma coisa que nós queremos transparecer ou materializar para fora de nós mesmos. Eles são apenas uma resposta. É como você levantar uma grande pergunta, uma questão, onde ninguém vai saber responder. Isso você vai ter muitas respostas. Você levanta aquela hipótese e vem uma resposta para isso. Então, os resultados daquilo que você faz, eles somente são a resposta, eles não são a definição de quem você é. Uma pessoa, ela somente pode pensar na hipótese de ser um fracassado ou se tornar um fracassado quando ela realmente desiste, quando ela não quer mais saber e para tudo, deixa os seus projetos, deixa os seus sonhos, não quer mais fazer nada em benefício de si mesmo ou daquilo que ela acredita. Isso sim é ser uma pessoa fracassada. É você desistir de buscar aquilo que você acredita quando vierem as situações ruins, quando vierem as dificuldades, quando vierem os erros. Isso sim vai fazer com que você se torne uma pessoa fracassada, porque você não vai ter persistência para continuar tentando. Quer você acredite ou não, todas as pessoas que erram, elas uma hora vão acertar.
o erro é a construção do acerto. Então, assim, esse segundo princípio eu estendi um pouco mais nele, nesse segundo conceito, porque ele tem muita relevância com relação a isso. Isso vai te potencializar a maneira que você vai olhar para si mesmo a partir de agora. Se você já cometeu alguns erros e você de repente acha, poxa, isso não é para mim, eu não consigo, eu não quero mais, então pense bem antes de parar tudo isso que você está sonhando, tudo isso que você tem buscado, porque esse erro, esse fracasso que você obteve não justifica o pensamento de que você seja um ser humano fracassado, porque você não é. Você é apenas um ser humano. E seres humanos, eles estão o tempo todo procurando alcançar os seus objetivos. Mas uma coisa interessante que eu gostaria de comentar com vocês é a respeito do estudo cabalístico. O estudo cabalístico ele classifica 4 fases na vida, que é a fase de consciência, né, a fase consciente, que acontece entre os 32 entre os 35 a 42 anos, que é onde a pessoa ela questiona qual é o seu papel na vida dela, ou na sua existência, no seu trabalho, né? A segunda fase é a imaginativa, é entre os 40, de 42 a 49 anos, que é quando a pessoa, então, ela tenta viver de acordo com as convicções que ela tem. Ela está ali tentando ter mais clareza naquilo que ela gosta, naquilo que ela busca. E também vem em terceiro lugar a fase inspirativa, que é de 49 a 56 anos, onde a pessoa também ela aprende a escutar mais as perguntas que são feitas para ela e ela fica mais aberta a entender quais as demandas alheias. São 3 fases aí. E por último, a fase intuitiva, que está dos 57 aos 63 anos, né? Que é uma das fases mais, segundo a cabalística, o estudo cabalístico, uma das fases mais importantes da vida. Ou seja, ali é o momento onde nós vamos colher os resultados, né, daquilo que a gente veio plantando no decorrer da nossa vida. Mas, no entanto, a gente aqui, nós estamos falando o seguinte, que constantemente, além dessas fases e outras que são citadas por aí, nós estamos constantemente vivendo uma nova fase da vida, através de experiências, através de pessoas que nós conhecemos, de lugares que nós visitamos, tudo a todo momento traz a construção de uma nova fase. E a tomada de decisão baseada em cada uma dessas experiências que nós vamos viver no dia a dia, no decorrer da nossa vida, isso vai declarar a nova fase que nós vamos viver futuramente, a fase que vai vir adiante. Está dando para compreender isso? O que a gente vive hoje, a fase que você está vivendo agora, as decisões que você tomar baseada nisso que você está vivendo agora, é o que vai declarar qual vai ser ou como será a sua nova fase que virá a seguir. Um fato curioso é que isso não depende de circunstância alguma gerada por essas experiências, não depende de resultado algum que essas experiências elas possam lhe causar. Depende diretamente daquilo que você, da maneira com que você irá receptar essas circunstâncias, essas experiências e a maneira que você irá interpretar cada uma delas. Então, tudo isso está relacionado ao seu lado intelectual. É importante a gente ter consciência na hora de definir qual é o impacto que as experiências, qual é o impacto que as nossas convivências elas vão ter na nossa vida no cotidiano. É a nossa decisão daquilo que nós vamos absorver ou retrair que vai causar a diferença na construção de uma nova fase que nós vamos viver. A todo momento as coisas se repetem dessa maneira. Nós temos as oportunidades boas, temos as oportunidades ruins, nós temos as fases boas, que são aquelas fases onde nós vamos ali multiplicar, né? Nós devemos multiplicar a bonança, vamos dizer assim, né? Aquela, aproveitar bem essa fase para poder criar, para poder conquistar, mas também para fazer uma reserva. Essa reserva, no caso que eu estou dizendo, não é reserva financeira, mas é uma reserva de conhecimento, uma reserva
de desenvolvimento emocional, de resiliência. Para quê? Para se preparar para a fase seguinte que vai vir, que pode ser que seja uma fase negativa. Mas tudo isso vai depender exatamente de como você vai receptar o que você estiver vivendo hoje. Então, isso vai declarar na sua vida o que vai vir depois. Então, se você está vivendo uma fase ruim e você olha para essa fase de maneira a buscar retirar de tudo isso que você está vendo um conhecimento que vai formalizar dentro de você um novo conceito que vai te dar mais estabilidade no futuro, no momento quando for vir um momento bom, ou a construção de uma nova oportunidade, isso vai fazer muita diferença na sua vida. Então não depende de como as coisas literalmente participam, mas depende de como você as percebe e de como você interpreta e aplica aquilo na sua vida. E antes de finalizar aqui, eu gostaria de fazer para você um convite para que você pergunte para si mesmo qual é a sua pretensão de conquista, qual é a sua pretensão de sucesso para essa próxima fase que você vai viver. Qual é a sua pretensão para a sua fase atual? O que você vai retirar de tudo isso que você está vivendo agora para utilizar ao seu favor, para o seu engrandecimento amanhã? Todos nós vivemos fases na nossa vida que às vezes são fases difíceis e às vezes são coisas mais cautelosas, né, que nos trazem mais sentimentos de tranquilidade, de paz, mas tudo isso envolve a percepção de que nós estamos recebendo uma oportunidade de nos prepararmos para viver outras fases que virão nas nossas vidas. Tudo é experiência, tudo constrói dentro de nós uma capacidade maior de poder lidar com cada situação, com cada relacionamento, com cada diversidade, com cada pensamento íntimo que nós temos. A maneira que nós somos contemplados na vida é totalmente proporcional na distribuição entre os momentos bons, ou os momentos de dificuldade, e os momentos também em que nós vamos colher os frutos. Primeiro, nós preparamos o nosso terreno emocional. Nós preparamos o nosso terreno para receber ali as sementes, que são as influências, as filtragens que nós fazemos de acordo com a nossa própria percepção das situações, e isso então vão gerando ali os frutos a serem colhidos futuramente. Esse futuro pode ser amanhã, pode ser no agora, pode ser a qualquer momento, mas é tudo questão de perspectiva. Uma coisa muito curiosa, que talvez pouca gente percebe, mas que a maioria eu creio que já percebeu, é que é no momento de adversidade, ou foi no momento de adversidade, que as pessoas mais bem-sucedidas, elas encontraram uma fórmula para lidar com as suas situações e dar uma reviravolta na sua vida e chegar onde elas chegaram. Então, o momento de adversidade é um momento de oportunidade, porque nós abrimos a mente, é a hora que a gente esvazia o nosso copo ali, né, literalmente, porque você não sabe mais o que fazer. E quando sua mente está vazia, é o melhor momento de você receber alguma coisa que vai te causar a impressão que você precisa. É como o que a gente está fazendo aqui agora, né? Nós temos aí o ano inteiro para participar aqui e receber muitos conceitos, muita informação, e através dessa oportunidade, isso vai nos gerar, né, aqueles frutos, aquelas oportunidades de poder realizar mudanças, de poder aprender a controlar todo esse processo de construção do nosso sucesso pessoal, por exemplo. Porque existe uma oscilação entre uma coisa e outra. Isso em tudo na vida, no todo o universo, ele age dessa maneira. Sempre algo está oscilando ali entre algo positivo e negativo, uma coisa mais assertiva e mais duvidosa. O tempo todo está sendo apresentado isso para a gente, porque faz parte do processo. Então, assim, a ideia aqui expressa nesses conceitos é a seguinte, que nós estamos vivendo hoje, nós podemos estar vivendo hoje, neste momento, eu, você aí do outro lado,
uma fase da vida que não é aquela fase que estava ali pré-definida por você. Por exemplo, quando a gente é criança, todo mundo recebe aquela pergunta: "O que você quer ser quando crescer?", né. "O que você quer ser quando crescer?". Ah, um quer ser médico, outro quer ser veterinário, outro quer ser policial, outro quer ser piloto de avião. Eu queria muito ser piloto de Fórmula 1, pra você ter ideia. Então, assim, e nós determinamos essa realidade, nós determinamos essa vida pra gente. Mas no decorrer do dia a dia, a gente vai conhecendo pessoas, nós vamos vivendo novas experiências, e nós vamos acolhendo, ideologias, vamos acolhendo conceitos e vamos transformando isso parte de nós mesmos. E por causa disso, muitas vezes a gente se perde daquilo que nós mesmos queríamos ser. Então, assim, muito provavelmente, alguns dos erros que você já cometeu foram motivados por coisas que nem eram suas, por atitudes que nem eram suas de verdade. Talvez você queria fazer uma coisa de um jeito e veio um conceito que você aprendeu lá no passado que não, faz dessa maneira e você mudou a forma de fazer e deu errado. Ou talvez você estava caminhando no caminho certo, de uma maneira certa, e chegou alguém ali, sussurrou alguma coisa no seu ouvido e você resolveu mudar, porque a outra ideia parecia interessante e deu errado. Não estou dizendo que a gente não deve consultar outras pessoas, que a gente não deve encontrar ali, através de exemplos de outras pessoas, uma maneira para lidar com as situações. Não, mas estou dizendo o seguinte, que a nossa forma de lidar com as situações não é a mesma que a outra pessoa ela tem de fazer isso, compreende? Então, assim, é por causa disso que a gente deve sim estar sempre preparados para lidar com as situações. Aí, de repente, você faz uma pergunta para mim assim: existe um meio de fazer com que tudo isso que você está dizendo realmente aconteça? Sim, existe. E é algo bem fácil que eu gostaria de falar com vocês ali. Mentalidade positiva, resiliência e abnegação do ato de procrastinar. Você fazendo essas três coisas, a sua vida já começa a mudar. Você cria sua mentalidade positiva através do autoconhecimento, né, conhecendo a si mesmo, conhecendo suas fraquezas, conhecendo seus pontos fortes, conhecendo os seus desejos, os seus sonhos, os seus ideais. Você vai ser mais resiliente. Quando tudo der errado, você vai permanecer com a perspectiva de que tem que dar certo, que vai dar certo, que já deu certo. Tudo aquilo que você conquista, primeiro você conquista aqui dentro da sua cabeça. Depois isso se materializa para fora de você. É uma troca de energias entre o seu eu e o universo. Aquilo que você vibra, você colhe de volta para si mesmo. Então, se você ficar o tempo todo acreditando que você é um fracassado, você não vai acertar, simplesmente porque você não vai fazer de novo e nem de uma forma diferente. Quando vier o primeiro obstáculo, você desiste, fica com medo, você se entrega ao desprazer de ter medo de fazer aquela tentativa de uma forma diferente daquilo que você já está acostumado, que está ali talvez dentro da sua ideologia do momento, e isso te faz fracassar. Algumas vezes pode ser simplesmente porque não teve, faltou um pouco do conhecimento, ou um pouco do acesso da informação para isso. Mas tudo depende de si mesmo. Tudo depende da sua perspectiva, depende daquilo que está dentro da sua mente. Então, esses são os conceitos que eu queria compartilhar com vocês hoje aqui. Eu espero sinceramente que eles sejam de grande esclarecimento para cada um de vocês, que eles venham a causar transformação na vida de cada uma das pessoas que participar aqui. Agradeço muito pela a oportunidade de estar participando com vocês. Esse conteúdo que eu estou gerando aqui, ele faz parte de um projeto que eu estou colocando em andamento de desenvolvimento social. Então, assim, eu estou doando parte desse conhecimento aqui para a Sensibiliza, para que através desse conteúdo e outros que virão, as vítimas do Rio Grande do Sul, eles possam ser auxiliados por meio da comercialização aqui, desse bate-papo, dessa palestra breve que a gente teve aqui.
Para os nossos amigos aí, lá no Rio Grande do Sul, eu gostaria de expressar meu carinho, dizer para vocês que o que vocês estão passando agora é uma fase difícil, é uma fase de perda, é uma fase de tristeza, talvez uma fase de desânimo, de falta de esperança, mas é apenas uma fase e ela vai passar. Ela vai passar. Nada disso define quem vocês são. E nada disso pode retirar de vocês a essência que existe dentro de cada um de vocês. Vocês são pessoas únicas, vocês são pessoas especiais, cada um dentro da sua maneira, cada um dentro da sua capacidade, da sua importância, mas vocês são pessoas especiais. E que Deus abençoe cada um de vocês, que Ele nos abençoe sempre com novas oportunidades, para que nós possamos realizar mudanças em nossas vidas através das experiências e da tomada de decisão de maneira assertiva e de uma forma que esteja mais relacionada com os nossos sonhos, com os nossos ideais, com as coisas que nós almejamos para si mesmo, tá bom? Forte abraço para você, a gente se vê numa outra oportunidade e eu espero sinceramente que este conteúdo ele possa ter te causado alguma impressão que vai transformar a sua vida como tem transformado a minha. Até mais.